Pronto. Apoio Cultural Ana Hickman Romanel, coleção 2011. Imagine um registro histórico minucioso sobre a chegada e o impacto da sétima arte na sociedade fortalezense, contando histórias até então desconhecidas, chegando a detalhes sobre as primeiras exibições de cinema na cidade e até sobre os cinemas de bairro que já existiram em Fortaleza. Citações, fotografias, curiosidades, tudo como resultado de uma pesquisa extensa, compõe a obra do professor e escritor Ari Bezerra Leite, é o livro A Tela Prateada. O Ari está aqui com a gente no estúdio, Viva, para falar um pouco de cinema e, é claro, de como foi construir esse registro tão importante. Tudo bem, professor? Boa noite. Boa noite. Muito obrigado por ter vindo. Prazer. E a primeira curiosidade é sobre como foi construir essa obra, assim, tão rica de detalhes, né? Assim, me impressiona muito o resgate de informações, de citações tão específicas, né? Essa parte dos cinemas de bairro me deixou, assim, pensando onde se consegue, né? Assim, eu sei que sou pesquisador nessa área há muito tempo, historiador, né? Começou no rádio, foi redator de cinema desde cedo, né? Mas, assim, como é que foi chegar a uma obra desse nível? Quando eu comecei, não tinha noção da dimensão que eu poderia chegar, né? Mas a partir de uma convivência no clube de cinema com Darcy Costa e Antônio Guirão Barroso, eu me propus a recuperar a memória do cinema em Fortaleza. Eu comecei fazendo um levantamento daquele ano em que eu assumi o compromisso e depois não parei nunca. Eu fiz minha formação acadêmica no Rio, em Paris, etc. E nunca deixei de pesquisar. Foi uma busca minuciosa nos jornais, as fontes primárias, em Fortaleza, e depois eu fui confrontando com outros estados, para poder melhorar o volume de dados disponível. Eu pesquisei Recife, pesquisei no Rio, Salvador, São Luís. Então eu tenho uma noção da exibição em várias capitais brasileiras para chegar a uma ideia da importância do cinema e como ele se desenvolveu em Fortaleza. Depois disso eu viajei muito para o exterior, fiz pesquisas então em fontes secundárias, ou seja, nas fontes da produção europeia e dos Estados Unidos. É um volume muito grande de dados, hoje eu tenho um banco de dados quase que completo da cidade. Eu tenho um registro da exibição de Fortaleza dia a dia desde 1897. Nossa. É uma proposta, eu acho que não exista outra no Brasil, porque eu viajo muito, tenho contato com outros pesquisadores e nunca ninguém disse que tem a memória da exibição da sua cidade. Da maneira como então ela é disponível. Eu pretendo talvez no futuro fazer um catálogo em volumes, diversos volumes, porque o volume de dados é muito grande. O senhor estava falando sobre a sua formação, enfim, o senhor é um homem, um administrador muito importante para a administração pública, né, para o Estado, enfim, tem uma carreira importante nesse sentido. Eu fiquei pensando, como é ser administrador e historiador? Será que é por isso que esse historiador é tão, digamos, organizado, minucioso e consegue gerir uma obra dessa dimensão? Eu não sei como eu tive a intuição no início do meu trabalho de organizar bem essa coleção de dados, essa seleção de dados. Eu passava a fazer o registro de cada jornal que eu pesquisava. Então eu sou capaz de, nas minhas fontes, dizer quantos periódicos eu pesquisei em cada ano. Porque desde o início eu fui muito cuidadoso no registro dos dados, né? E isso, quando eu lia a memória da cidade de Fortaleza, eu verificava que essa história era contada de forma muito precária. O único relato que existe importante, o próprio autor reconhece que os dados são de fonte narrativas, pessoas que viveram, que a memória poderia ser falha. E eram também imprecisos. Ele dizia assim, um certo italiano chamado Pascoal, trouxe um equipamento a Fortaleza, ele não dizia nem quando, nem como, nem o que era, nem quem era esse Pascoal. Nem direito quem era o Pascoal. Que por sinal era errado, né? Então quando eu comecei a pesquisar, eu verifiquei o seguinte, nós precisamos contar com muita segurança
a memória da cidade. Isso se chama microhistória, porque é de uma cidade. Mas hoje eu pesquiso em abrangência nacional. O senhor fala dessa pesquisa de abrangência nacional, eu sei que o senhor tem uma obra que foi recentemente apresentada num colóquio no México, né? O senhor foi representando o Brasil para esse colóquio. Conta pra gente um pouco como foi e conta como foi construir essa obra. Eu vi que quando o senhor foi convidado pro colóquio, aproveitou para lançar, para construir essa obra que resgata não só, enfim, essa obra é nacional, né? Tem um resgate histórico do cinema nacional. Eu já vinha sendo procurado por pesquisadores de outros países. Quando eu lancei a Fortaleza e a Era do Cinema, o pesquisador Henri Bousquet, da Pathé de Paris, vibrou com o livro. Ele fez um volume dele, uma das obras dele, ele cita Fortaleza mais de 100 vezes, por minha causa, e me cita 2 vezes no prefácio. Então, esse conhecimento no exterior, enquanto em Fortaleza praticamente não havia muito entusiasmo, era real, né? Então, pesquisadores do Peru, da Venezuela, de outros países, começaram a me citar. Então eu fui surpreendido em junho deste ano com um convite da Universidade do México para esse colóquio internacional, em que eles convidaram um historiador, um pesquisador de cinema por país. Por país, o senhor foi representando o Brasil. Aí eu decidi o seguinte, eu não vou de mãos vazias. Eu já tinha publicado A Tela Prateada, eu levei A Tela Prateada e escrevi então um segundo livro, que é A Memória do Cinema, Os Ambulantes do Brasil, que resgata a exibição itinerante, o ambulante no Brasil, desde Manaus a Porto Alegre. E essa obra fez sucesso. Tanto assim que há um depoimento muito importante para mim, que é da Alice Gonzaga, filha do pioneiro Ademar Gonzaga, que ela mandou por carta e por telefone e através do Facebook várias vezes. Ela relata, diz que é fantástico, que pela primeira vez ela vê uma obra com profundidade e um nível de pesquisa muito responsável. E isso me dá muito contentamento, porque a minha vida tem sido dedicada ao cinema e à pesquisa sobre o cinema. E que eu vou no detalhe, eu fui às fontes primárias, pesquisei em Belgrado, Budapeste, Copenhague, Milão, Paris, etc. A vida toda, né? Chegar em Belgrado, eu passei um mês, eu pesquisei o mês todo. Eu pegava 2 volumes por dia dos arquivos do cinema sérvio. Então é uma mania, né? Uma paixão que eu levei às últimas consequências, né? Com a tolerância da família, porque me permitiu isso. Acaba sendo, enfim, um exercício de uma paixão, mas um exercício de muita generosidade, né? De deixar um documento, enfim, de ter um acervo que é consultável, de ter documentos tão importantes como essas 3 obras, né? Eu vi que o senhor lançou o livro na Livraria Cultura, teve muito bem acompanhado de Raimundo Neto e Socorro Racioli, né? Então onde é que a gente pode encontrar o livro hoje? Ele deve estar em diversas livrarias, e as de shopping, a Nobel, a Livraria Cultura, as livrarias dos shoppings em geral e também no centro da cidade. É uma obra que eu espero que sirva ao resgate da memória de Fortaleza. E que eu vou complementar no próximo ano com um outro volume que entra numa seara um pouquinho, próxima, mas é diferente, em que eu pretendo relatar a história da fotografia em Fortaleza desde 1847 e o pré-cinema, porque aí vai falar da lanterna mágica, das fantasmagorias, etc., que são tecnologias de projeção, mas sem ainda ser a técnica precisa da imagem e movimento que é o cinema. Então eu espero fazer isso, já no início do próximo ano. Quando fizer, nos avise. Em janeiro sai Os Ambulantes no Brasil e poucos meses depois eu vou lançar esse História da Fotografia. Muito bom. Muito obrigado por ter vindo, meus parabéns. Obrigado. Fico muito feliz com essa visita. É um prazer nosso. O Estúdio Vivo vai ficando por aqui. Fique à vontade para criticar e sugerir pautas para o nosso programa. Acesse nossa página nas redes sociais. E não esqueça que nosso horário alternativo é às 11 da manhã. Um beijo grande.